Olá, olá, pessoas! Vamos para ela, a gostosa, saborosa prévia com palpite do Super Bowl 60, o último jogo da temporada. E aí depois do Super Bowl, vocês sabem, é aquela longa e tenebrosa off-season até setembro. Mas claro, com muito conteúdo aqui no canal, Franchise Tag, Free Agency, Combine também, o Draft, enfim, até o início de maio tem bastante conteúdo. E claro, tem a novela Aaron Rodgers, né, que sempre movimenta aí os meses de maio, junho e julho. Então fiquem conosco, continuem conosco aí no off-season. Vocês sabem, eu gosto muito de cobrir off-season também. Mas vamos lá, vamos falar sobre o Super Bowl 60, um roteiro que eu acho que pouquíssima gente poderia imaginar. Uma reedição de Super Bowl aí acontecendo depois de 11 temporadas. Como eu já falei, eu tenho um carinho especial pelo Super Bowl 49, porque embora eu tenha quebrado a cara com a Acabou de Dinastia, foi o primeiro que eu participei ativamente da cobertura, né? O último Super Bowl que eu brinco que eu estive como civil foi o Super Bowl, que foi um amasso, né, por Seattle em cima de Denver, o Super Bowl 48. Dali em diante, do 49 em diante, eu sempre estive de alguma maneira na cobertura, né, do 49 em diante, temporada de 2014. Nenhum jogador dos dois times ainda está no elenco, tá? Então tem esse ponto, e também os dois técnicos não faziam parte daquela comissão técnica de 2014. Vamos nessa, falar sobre o Super Bowl 60, tem bastante coisa para falar, e a gente tem duas reviravoltas, né, que podem acontecer. Uma, com certeza, dessas duas vai acontecer. Ou o New England Patriots, que já é o time que teve a maior reviravolta, um time de 13 derrotas, chegando no Super Bowl no ano seguinte, consegue algo assim, esse feito inacreditável, e o New England Patriots empataria com a franquia Tom Brady. Pelo amor de Deus, não aguento mais essa estatística que o Tom Brady tem 7 títulos na frente de todas as franquias da NFL. Não faz nenhum sentido essa estatística, mas tudo bem. Ou os Patriots se isolam como o maior vencedor de Super Bowls, neste momento estão empatados com os Steelers e com a franquia Bill Belichick. Ou os Seattle Seahawks conquistam seu segundo título, e a gente tem também uma reviravolta para falar sobre, né? Porque o Sam Darnold foi um quarterback descartado em várias oportunidades da carreira, embora tenha sido uma escolha de primeira rodada, ele conseguiria uma reviravolta e tanto. Claro, teve a reviravolta do Kurt Warner, né, que sequer foi draftado. A gente teve outros quarterbacks escolhidos tardiamente no draft, chegando no Super Bowl e tal. Mas essa reviravolta de um cara ser escolha de primeira rodada, ter jogado em USC no college, uma faculdade muito grande, prestigiosa, e dá errado nos Jets, dá errado nos Panthers, chega a 14 vitórias com os Vikings, mas vai pelo wild card, é amassado pelos Rams, e aí encontra um outro time e leva esse time ao Super Bowl, é algo bastante interessante, né? Claro, tem também os paralelos com o Super Bowl 49, eu não vou me estender em momento histórico aqui com esse jogo, porque a gente já falou muito sobre ele, vocês vão ouvir muito sobre esse jogo ao longo da semana também no pré-jogo aí da transmissão, das duas transmissões, eu imagino, tanto da ESPN como da Globo. Mas o que eu queria falar sobre aquele time, eu acho que eu também já falei, né? Porque a gente postou nessa semana o documentário sobre a defesa do Seattle Seahawks de 2013/2014. No final do vídeo vai estar, inclusive, aqui pra gente relembrar aquela unidade, tá bom? Ano marcante aí 2014 para a NFL naquela temporada. Vamos nessa então, dito tudo isso das reviravoltas, vamos começar, vinheta na tela, André, com os duelos, os dois principais duelos para a gente ficar de olho, e também o boletim de machucados, como está aí para o Super Bowl 60. As duas equipes bem saudáveis na medida do possível, mas temos coisas para falar sobre. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo e vamos nessa para o Super Bowl 60. Bom, vamos começar com o boletim de machucados. O Zach Charbonnet está fora, né, isso todo mundo já está sabendo, né, e pode ter um impacto no jogo terrestre de Seattle finalizando campanhas. Tá na Red Zone, isso não aconteceu na pós-temporada com Kenneth Walker, mas olho nisso no Super Bowl. No lado de New England, tem 3 lesões a saber. O Drake May, lesão no ombro, tá? De acordo com ele mesmo, ele lançou na segunda-feira e, abre aspas, feels great, ou seja, tá tudo bem, informação do Boston Herald. O linebacker Robert Spillane, peça importante para o meio da defesa dos Patriots, questionável com lesão no tornozelo, acho que vai para o jogo. E olho no Harold Landry, tá? Lesão no joelho, questionável, ele não jogou a final da Conferência Americana, teve 8 sacks e meio na temporada regular e no papel é um dos principais apressadores de passe dos Patriots. A gente teve aí, por exemplo, o Clebon Chason tendo uma boa pós-temporada, mas a presença do Harold Landry, até para tentar forçar turnovers e tudo mais, seria muito importante. Então vamos começar com os duelos para a gente ficar de olho. E o primeiro duelo para a gente ficar de olho é o Sam Darnold contra o próprio Sam Darnold, muitas vezes, né? É o líder da NFL em turnovers, né, durante essa temporada, fumbles e interceptações. Como eu já destaquei, no século XXI, apenas um quarterback liderou a NFL em turnovers e ganhou o Super Bowl. Ironicamente, foi contra o New England Patriots
em 2007, naquela temporada mágica dos Giants, como wild card, ganhando de Tampa, Dallas, Green Bay e vencendo o Super Bowl contra o invicto New England Patriots, Super Bowl 42. Então essa foi a única vez no século, tá, que isso aconteceu. Não costuma ser uma boa receita. Mas o Sam Darnold nos playoffs está cuidando muito bem da bola, sentindo muito bem a pressão, escalando o pocket e tudo mais. De acordo com o Next Gen Stats, foram 21 pressões cedidas aí pelo ataque de Seattle em cima do Darnold. E eu quando falo pelo ataque é porque às vezes a pressão é na conta da OL, às vezes a pressão é na conta do QB que segura a bola demais, enfim. 21, 0 turnovers. Não sofreu nenhum turnover na pós-temporada contra São Francisco e contra Los Angeles, o Sam Darnold. Mas, na temporada regular, como vocês estão carecas de saber, isso foi um problema. O Sam Darnold cometeu turnover em 7% das jogadas que foi pressionado. E por que esses 7% são importantes? Porque a linha ofensiva de Seattle tem a questão do Bradford, eu sei. Mas no todo é uma boa linha. Foi um dos 10 quarterbacks menos pressionados, o Sam Darnold, nessa temporada. Mesmo assim, ele teve 11 turnovers quando pressionado. Ou seja, em 7% das vezes que foi. Foram 6 interceptações e 5 fumbles forçados. O que será que vai acontecer contra o New England Patriots aí nessa partida tão importante no Super Bowl? A defesa dos Patriots forçou 3 turnovers quando conseguiu pressão na temporada regular, durante toda a temporada regular. Na pós-temporada conseguiu 4. Olho nisso, porque isso pode, claro, decidir a partida para o bem e para o mal. O caminho dos Patriots, e vai ter um vídeo sobre isso para os membros, os Patriots são zebra, nominalmente, nas bolsas de apostas para esse Super Bowl. E quando eu digo zebra, não é uma coisa, meu Deus do céu, é impossível eles ganharem. Mas eles são zebras. Seattle é favorito, né? Pra gente ter um favorito, a gente tem que ter uma zebra. Pra gente ter uma zebra, a gente tem que ter um favorito. Seattle é favorito para esse jogo. Seattle é mais time, no todo. Mas New England conta com 2 fatores muito importantes. O Drake May, que é mais quarterback que o Sam Darnold, e a questão dos turnovers. Se acontecer, pode ser que New England tenha uma chance. Vale lembrar que a linha defensiva front de New England está fazendo também uma boa pós-temporada, né? Vários jogos com múltiplos sacks aí contra Chargers, contra Texans e contra os Broncos, tá? Então o caminho para a vitória dos Patriots, obviamente, passará por vencer a batalha dos turnovers e ter campo curto na sequência. Às vezes acontece depois de um turnover, às vezes não, né? Depende de onde é o turnover, para o seu ataque conseguir pontuar contra essa excelente defesa do Seattle Seahawks. Vale lembrar também que em todos os 59 Super Bowls que a gente teve, a melhor defesa da temporada em pontos cedidos por jogo, essa defesa tomou 17 pontos por jogo na temporada, contra o primeiro ou o segundo melhor ataque em pontos da temporada, a defesa ganhou em todas as vezes, 8, menos uma. Só teve uma derrota a melhor defesa contra o primeiro ou o segundo melhor ataque, e foi justamente contra esses caras aqui, ou melhor, só esse cara aqui, né? Cadê? Peraí, sai daí, Bill Walsh, que era o George Seifert, contra o Joe Montana. A única vez que o primeiro ou o segundo ataque em pontos ganhou da melhor defesa do outro lado foi com o San Francisco 49ers de Joe Montana contra o Denver Broncos na temporada de 89. Aliás, foi um amasso aquele Super Bowl disputado por San Francisco e Denver, né? Mais uma derrota para o Josh Allen dos anos 80, também conhecido como John Elway. Então, depois eu explico essa minha analogia. Então, o caminho passa, eu acho, necessariamente por turnovers em relação a isso. Do outro lado, a gente tem o Drake May contra a pressão e com uma linha ofensiva frágil. Para não me repetir, e até porque na parte do palpite, no final do vídeo, eu vou falar sobre isso, eu queria destacar o Hunter Henry contra a defesa de Seattle. Por quê? Primeiro porque o Hunter Henry foi muito importante na temporada regular, liderou o time em touchdowns. Segundo porque ele foi para lá de fundamental na vitória contra os Chargers, um touchdown que teve, e eu vou fazer a análise tática desse touchdown no pré-jogo do Super Bowl no Sport TV e na GTV. E também porque se tem uma potencial, eu não vou dizer nem fraqueza, mas algo que essa defesa do Seattle Seahawks não é monstruosa, é contra tight ends. Tight ends tiveram impacto contra Seattle nessa temporada. O TJ Hawkinson teve bons números, embora o volume tenha ido todo para ele, porque era o Max Brosnan passando a bola. O Kyle Pitts teve bons números, foi o melhor tight end em produção contra Seattle nessa temporada. Foram 90 jardas e 6 recepções. Os tight ends dos Titans tiveram impacto contra essa unidade. E embora na final da conferência não tenha acontecido isso, na partida da semana 16, os tight ends dos Rams também produziram bem contra a defesa do Seattle Seahawks. Uma coisa que deu certo naquele jogo, além do Puka Nacua, foram os tight ends dos Rams. Algo que me deixou um tanto quanto bugado, inclusive porque o McVay
não usou mais os tight ends na final da NFC, afinal de contas, os Rams, o time que mais utilizaram o pacote com um running back e 3 tight ends. Inclusive, os tight ends dos Rams na semana 16, 7 recepções e 88 jardas. Então, olho no Hunter Henry para essa partida, porque ele pode ser fundamental, não só na red zone, anotando touchdown, como eu falei, foi o líder em touchdowns recebidos do time, mas também ao longo do campo. A defesa de Seattle, de acordo com o NFL Research, cedeu 102 de rating contra tight ends, 18ª da NFL. Uma rara estatística que a defesa do Seattle Seahawks não esteve no top 10. Agora eu queria falar sobre três elementos surpresa, 3 pontos que não tem tanta gente falando e que eu acho que pode ser fundamental para esse Super Bowl 60. Vinheta, André, eu já falo sobre. Bom, o primeiro elemento é o jogo terrestre dos dois lados. Como eu falei, o Zach Charbonnet está fora da partida, então o Kenneth Walker vai ser o principal responsável por carregar esse ataque terrestre do Seattle Seahawks, que é um ataque terrestre que às vezes engasga. Ele melhorou bastante da semana 10 em diante, bastante depois da chegada do Rashid Shaheed, que aliás já falo mais sobre ele na sequência. Agora, no todo, me preocupa campo no fundo, né? Ou seja, as 20 jardas finais. Mas por outro lado, a defesa terrestre dos Patriots na red zone, ela deixa a desejar. Então é uma tremenda oportunidade para o Seattle Seahawks e para o Kenneth Walker anotar touchdowns e matar campanhas. O jogo também, o fluxo da partida pode ser muito ser decidido em função disso. Para além desse ponto, queria falar um pouco de time de especialistas, que é um dos assuntos menos sexy do futebol americano, mas que nesse jogo é para lá de importante. A gente tem o Marcus Jones do lado dos Patriots, que já teve retorno de touchdown, tanto de interceptação para touchdown, né, contra os Texans, mas de chute para touchdown nessa temporada, é um bom retornador. E do outro lado, o Rashid Shaheed, que começou aí a final de conferência com touchdown, teve retorno de punt para touchdown contra os Rams na semana 16 e pode ser importante também no Super Bowl. A gente já teve retornos de kickoff para touchdown no Super Bowl e isso foi fundamental aí, por exemplo, para os Ravens no Super Bowl, que venceram sobre os 49ers na temporada de 2012, o 47, e poderia ter sido no 41 com o Devin Hester, o melhor retornador da história, se o Rex Grossman não fosse um tremendo incompetente. Mas eu não quero falar muito sobre isso para não ficar irritado. E, por outro lado, que bom que foi o Peyton Manning que venceu aquele Super Bowl, né? Porque, enfim, pensou o Peyton só ganhar o último naquele ano que teve com o Denver, os 50, que ele estava bem machucado. Enfim. Então, retorno pode ser para lá de fundamental nesse jogo e pode mudar o fluxo da partida. Isso é muito importante para os Patriots, tá? Para os dois lados, porque se New England estiver atrás do placar e aí consegue fazer um field goal e aí chuta a bola e o Shaheed anota um touchdown, por exemplo, pode colocar um balde de água fria numa potencial remontada de New England no jogo. E kicker também, tá? Porque o Myers é um kicker melhor que o Borregales, o Myers dos Seahawks, o Borregales dos Patriots, e o Borregales é calouro. Kicker calouro no Super Bowl não é uma combinação que costuma dar muito certo. Agora, antes de eu falar de um último elemento que a gente tem que ficar bastante de olho nesse Super Bowl 60, eu queria falar também sobre o Super Bowl 60, porque essa camiseta que eu estou usando e essa caneca, entre outras, essa caneca aqui vai ficar de memorabilia, né? Afinal de contas, meu primeiro que estarei lá em loco e tudo mais, você encontra no site da Esporte América aqui no Brasil, tá? Não precisa ir lá para os Estados Unidos para comprar, não, Fanatics, etc., no Super Bowl Experience, não. Aqui no Brasil, produtos oficiais e licenciados, tanto do Super Bowl como dos times. E eu tenho 3 cupons para você. Tá preparado? 3 cupons. O cupom para comprar produtos dessa coleção Super Bowl 60 é CURTESB. Aí você tem os seus 10% de desconto. Tem a caneca, tem essa camiseta, tem moletom, tem camiseta oversized, etc. Se você torce para New England, o cupom para você ter desconto em produtos dos Patriots é Patriots. Aí você tem mais 10% lá em produtos de New England. Se você é torcedor de Seattle, Seahawks é o cupom de desconto para você comprar produtos dos Seahawks. Então entre agora mesmo na Esporte América e faça suas comprinhas, dá tempo ainda de você comprar e chegar aí para, quem sabe, comemorar o título do seu time. Para terminar, eu queria falar de 2 pontos importantes. Aliás, de um ponto dos dois times importante. Também pensando no fluxo da partida e num pêndulo que pode acontecer, numa mudança de momento de um lado para o outro ou de uma remontada de um lado para o outro. Big plays. A gente tem nos dois times jogadores que podem aparecer em big plays. Por exemplo, o Boutte para New England, passe em profundidade, com o famigerado Drake May Special, que é aquele passe numa rota vertical no perímetro que ele faz bem desde a época do college em North Carolina. Mas não só, Rashid Shaheed em profundidade, para além do Jackson Smith-Njigba, que é a primeira vez que eu falo sobre ele aqui, justamente para arredondar tudo isso. Por quê? O Shaheed em profundidade, se começar a aparecer, a defesa de New England vai começar a ficar preocupada com o fundo do campo, isso vai abrir espaço para o Cooper Kupp, coisa que aconteceu contra os Rams, e eventualmente pode acontecer também de jogadas que o Smith-Njigba saia do backfield para receber passes, como aconteceu no touchdown faltando 44 segundos do segundo quarto. Então, Rashid Shaheed e os recebedores dos Patriots, mas acho que talvez mais o Boutte, são peças importantes pensando em big plays e também pensando com o Drake May em relação a isso.
Para terminar, queria falar de jogo terrestre de New England, porque as big plays também eventualmente poderiam vir por aí. Não aconteceram na pós-temporada, vale lembrar o contexto, New England pegou 3 das melhores defesas da NFL, não só da Conferência Americana, mas da NFL, com os Chargers, que aliás foi a melhor defesa em pontos cedidos por jogo no ano passado, temporada passada, os Texans e, obviamente, o Denver Broncos. Agora vai pegar outra grande defesa. A diferença é que essa outra grande defesa tem mais ataque do que Houston e Denver, né? Não tem nem como colocar na mesma frase, afinal de contas, Seattle passou de 30 pontos nos 2 jogos de playoff que fez. Então, olho também em big plays para tentar salvar o ataque de New England e tirar a pressão do Drake May. Por quê? Quando você tem um quarterback que vai jogar contra um front como esse, tão talentoso como o Seattle, se você corre bem com a bola, você neutraliza essa ameaça em potencial, porque a defesa fica mais preocupada com isso. E o Travion Henderson teve grandes jogos ao longo dessa temporada, justamente dessa maneira. Talvez menos impacto mais recentemente, mas contra a Tampa, por exemplo, ele foi fundamental na vitória contra os Buccaneers, que aliás, na época, era um time que liderava a divisão e tinha campanha positiva, né? Muito foi falado sobre o calendário dos Patriots, mas teve essa vitória, teve a vitória semana 5 contra os Bills e tudo mais. Ufa! Então vamos lá. O caminho para o New England Patriots eu vou fazer num vídeo para membros, tá? 4 passos para os Patriots serem zebra do Super Bowl 60 e conseguirem o título, seu 7º título, para os membros. Então assina o Like Plus, vem com a gente. E o meu palpite não vai ter a nossa querida zebrinha Eli, porque eu vou com o favorito, eu vou com o Seattle Seahawks. Eu acho que esse duelo, esse matchup da linha defensiva do front de Seattle contra o Will Campbell e amigos, e não só ele, tá? Basicamente toda a linha ofensiva dos Patriots pode ser calamitoso. Calamitoso. O Will Campbell fez uma péssima pós-temporada. Péssima. E vai pegar agora uma defesa muito criativa, em pressões. Basicamente qualquer um pode pressionar o quarterback ali. Pode ser uma pressão do Devon Witherspoon saindo da secundária, do Nick Emanuori alinhado como níquel e uma níquel blitz. Muita coisa diferente pode acontecer por parte dessa excelente defesa aí do Mike Macdonald. Eu não acho que a inexperiência do Drake May vai pesar, não é isso, não é esse o ponto. Mas esse duelo pende muito para Seattle e talvez o jogo seja decidido aí. Também é verdade que nas últimas partidas o Drake May sofreu bastante com sacks e tudo mais e conseguiu sair com a vitória, mas como eu disse, pegou grandes defesas, mas que não tinham ataques acima da média ao seu lado. O Seattle Seahawks certamente tem um ataque, na minha visão, acima da média. Se o Sam Darnold não cometer turnovers, aparecendo Smith Indigo, aparecendo Cooper Kupp em terceiras descidas cruciais, aparecendo Kenneth Walker contra essa defesa de red zone de New England que me preocupa, aparecendo eventualmente Rashid Shaheed, aí é o suficiente para o ataque de Seattle. Para mim o jogo vai ser 24-21 para o Seattle Seahawks, vitória por 3 pontos da equipe de Seattle que conquista o seu 2º Super Bowl, de acordo com essa previsão, e vinga a derrota no Super Bowl 49. Vamos ver o que acontece. O jogo é jogado, lambaria pescado, e fizemos todo o estrago que podíamos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam as prévias de jogos de semana, as prévias de temporada também em agosto. A gente volta, claro, na próxima temporada com mais, tá bom? E para mais conteúdo, assine o Like Plus, tem esse vídeo do Caminhos para a Vitória de New England, tem um monte de coisa vindo aí, sempre no primeiro comentário fixado eu coloco lá. Meu muito obrigado a todos vocês, eu te espero para a transmissão de New England Patriots e Seattle Seahawks Super Bowl 60. A gente abre a transmissão às 6h30, horário de Brasília, na GETV, aqui no YouTube, de graça, para todo mundo aí, Brasil inteiro, poder assistir. Também em outras plataformas está a GETV, confira na sua operadora, também no Globoplay. E no Sport TV a gente abre a transmissão às 7h30. O jogo começa às 8h30. E lembrando também, teremos a maior audiência de lances de MM de NFL na história desta república. Porque após o BBB... E eu nunca pensei que eu fosse falar essa frase, mas após o BBB a gente vai ter o show na íntegra do Bad Bunny e os melhores momentos de Seattle Seahawks e New England Patriots. Aí vai passar de 10 pontos de audiência, né? Então, fico muito feliz com isso, porque cada vez mais pessoas sendo impactadas com a NFL. Beijo carinhoso, te espero na cobertura do Super Bowl 60. Quinta noite viajo para São Francisco, ou melhor, para São José, /Santa Clara. E é isso, vai ser muito especial. Espero que você esteja na audiência, na transmissão, comigo, com o EV, com o Rafael Sibila e com o Gui Pereira na reportagem. Mari Spinelli está com a gente pela GTV. Um beijo, beijo enorme. E é isso, tá? Segunda-feira a gente volta com mais conteúdo aqui, com a revisão, talvez domingo de madrugada. Vamos ver como vai acontecer as coisas. É isso. Tchau. Obrigado, gente. Até a próxima.